trazendo elas para a presença. E eu acho isso tudo muito importante, né? Eu acho isso importantíssimo. E o desejo do meu coração sempre foi levantar a intercessão de criança. E nós sabemos que é uma coisa assim que nós já tentamos e foi difícil. Eu lembro que quando nós estávamos com as conferências Voo das Águias, o Senhor colocou no meu coração para nós fazermos o Voo Kids. E nós nos preparamos para fazer o Voo Kids, né? Que nós queríamos a conferência onde os pais... Eu sempre pensei assim, aonde os pais vão, eles levam as crianças. E a gente tem que aproveitar essas crianças, né? E aí nós preparamos tudo, mas foi um levante tão grande do inimigo que nós não conseguimos fazer quando nós tentamos. Então, nós vimos, o inimigo se levantou tanto, que eu não consegui mais fazer o que eu estava fazendo, né? De tanto, então a gente sabe que isso daí é uma área, é claro que o inimigo está preparando uma geração para ele. Então ele não quer que a gente toque nessa geração, mas essa geração é uma geração bendita do Senhor. São filhos benditos do Senhor, né? E eu creio que a nossa responsabilidade também nos preocuparmos com isso. Então, são duas coisas que eu me preocupo, com criança e com família. Eu creio, eu oro ao Senhor, que o Senhor levante no nosso meio também pessoas nas torres que queiram trabalhar com família, para levantar altares familiares, para usar tudo isso que nós temos, porque nós temos uma ferramenta poderosa, que é a Torre Nacional, né? Para nós alcançarmos todos os cantos do Brasil de uma vez só, né? Então, eu acho isso muito importante. Eu louvo a Deus, porque quando nós falamos sobre criança, quando eu falei, e eu falei sobre Ninhos a Una Voz, e falei do desejo do nosso coração de estarmos trabalhando junto, porque Ninhos a Una Voz é um projeto de Honduras, né, do apóstolo Roy Santos, de Honduras, ele é de São Pedro Sula, e o apóstolo já tem esse, depois a Simone vai passar direitinho para vocês o que é, eu não vou explicar, vou deixar para ela explicar, mas eu faço parte desse projeto, já fazem muitos anos que eu trabalho com ele, eu faço parte do Conselho de Oração por las Américas, eu sou responsável também dentro do comitê, né, executivo do Conselho de Oração, e o Conselho de Oração, todos os pastores, profetas, apóstolos que estão dentro do Conselho de Oração, participam também do Ninhos a Una Voz. Então, nós estamos juntos, trabalhando com criança, mas nós não nos movemos aqui na nossa nação. A gente não se move porque a gente não tem tempo de fazer todas as coisas. Não dá tempo, né? A gente agarrar tudo e fazer tudo. Então, e aí eu estava orando ao Senhor, eu falei, Senhor, nós precisamos de fazer, é um movimento lindo, Ninhos a Una Voz, é lindo, lindo. E quando eu falei sobre o desejo do meu coração, a Simone veio e falou para mim, olha, eu estou disposta, eu tenho isso no meu coração, eu tenho essa chamada no meu coração, e eu gostaria muito de estar junto. E aí eu fiquei muito feliz, porque o esposo dela também, o Vitor, também trabalha nessa área também, né? E ele trabalha, ele também vai falar o que ele faz também, que eu acho que é a coisa mais linda, né? O projeto dos dois, que ele também trabalha. Então, e eu fiquei muito feliz. E uma das coisas que eu quero falar para vocês, né, dentro disso daí, vou falar assim que são, assim, eu acho lindo, porque na torre eu sinto assim como se eu estivesse cavando tesouro, né? Cavando tesouro. Eu falo assim, o Senhor tem riqueza, tesouros escondidos e riquezas encobertas, né? E são tesouros, pedrinhas de brilhante que o Senhor tem aí espalhado pelo Brasil, e a gente vai encontrando, e eu creio que a Simone e o Vitor são também essas pedrinhas, né? E tem muitas outras pedrinhas aqui no meio, aqui, e aí, quando eu estava falando para o Senhor, eu falei, Senhor, é tão, a gente vai buscando daqui, buscando, e você vai encontrando essas preciosidades do Senhor, e a gente tem muitas preciosidades dentro da torre, e eu espero que cada um vá ocupar o seu lugar, né, no devido tempo, e é um prazer, é um gozo no meu coração de poder estar junto e poder auxiliar você a encontrar aquilo que você precisa e desenvolver aquilo que você precisa, né? Então, é muito importante isso, e eu louvo a Deus pela vida dos dois, e eu gostaria agora que eles apresentassem o projeto, tá? Pode ficar à vontade, pode falar, tranquilo, fiquem tranquilos para falar, tá bom? Shalom a todos,
Glória a Deus pela vida de cada um. Eu estou muito feliz por estar aqui com todos vocês, me sentindo muito honrada, como eu sempre falo. E aqui está meu esposo, Vitor. Nós somos casados há 8 anos, temos o Pedro, de 6 anos, e o Mateus, de 3 anos. Estamos numa cidadezinha pequenininha, de menos de 13 mil habitantes, menos de 12 mil e meio, né? Não chega a isso. E o Senhor, e eu sempre fiquei me perguntando, chegou um tempo, eu tô aqui há 4 anos, eu falei, Senhor, né? A gente está tão escondido aqui no meio de um ponto no mapa. Como é que vai ser a obra do Senhor nas nossas vidas? O Senhor vai fazendo conexões e eu sou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu conheço assim, né, de orar junto com alguns dos irmãos e eu fico muito feliz de poder compartilhar um pouco aqui da nossa vida e também, quem sabe, juntos faremos história e o Senhor possa, enquanto nós estivermos aqui apresentando esse projeto, que o Senhor possa falar aos seus corações e aquele que sentir queimar o coração, saiba que é o Senhor falando com você. E esse é um sinal que eu peço do Senhor sobre a vida de vocês. Coração queimando é motivo que o Senhor está chamando vocês para essa obra também. Tá bem? A gente vai apresentar. Eu queria deixar que o Vitor falasse alguma coisinha. Quer falar uma coisa? Apresentar? Eu estou honrado por essa oportunidade, graças a Deus. Fechou o fone. Está fechado, Vitor. Deixa eu colocar aqui, então. Aqui, pode ir. Ah, tá. Então, eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui junto com vocês, né, predispondo o coração, assim como cada um de nós, nessa luta e nesse combate que tem ardido muito no nosso coração, né? Junto com a Simone, a gente vem conversando sobre isso, que igreja que nós vamos deixar para a geração, para os nossos filhos, e a gente tem despertado para isso, né? E hoje mesmo eu ouvi algo que os nossos avós, eles lutaram pelo evangelho para que os nossos pais eles pudessem desfrutar da expansão, né, da igreja. E hoje nós, sem muita luta, né, nós vemos o mundo influenciar de tal forma os nossos filhos, as crianças da nossa igreja, que estão tão contaminadas e nós precisamos dar um basta, um chega e dizer assim, não, aqui tem uma igreja que se levanta para dizer os nossos filhos são do Senhor e o mundo não tem ação nem poder para poder tocá-los. Então, dentro disso, né, eu estou aqui para que juntos possamos aprender mais em relação a tudo que o Senhor tem para nos mostrar, para nos direcionar e para dizer aqui, Senhor, nos use da melhor forma possível. Amém? Amém. Então, vamos lá. Vamos começar aqui a apresentação. O profeta Cida já deu uma pequena início. E então, assim, o Ninho Usando Um na Voz é um projeto que nasceu no coração do apóstolo Roy, lá de Honduras. Já tá para vocês, né? Tá. Nasceu no coração do apóstolo Roy. Você pode falar aqui também? Lá em Honduras, em 1996, veio esse projeto para o coração dele. E aí, como está descrito aí, então, após 30 dias de jejum, o Senhor trouxe uma palavra para ele. E a palavra era o seguinte: reúna 10 mil crianças e conquiste as rádios, imprensa e televisão. Suas orações desatarão juízos e elas são a chave do avivamento do novo milênio. Elas serão um sinal profético. Então, após esse período de confirmação, passado alguns anos de confirmação do Senhor,
E aí, em 99, eles lançaram a primeira cruzada Ninhos a Una Voz, com o tema Honduras será quebrantada. E em 99, a esposa do apóstolo Roy, Carol Santos, teve um sonho. E nesse sonho tem toda tem toda uma situação, uma trama no sonho. E aí ela via milhares e milhares de crianças de joelhos pedindo perdão ao Senhor. E aí, depois disso, outra palavra dita acerca dessa visão foi: faça no mês de batalha. E aí ele questionou ao Senhor qual seria esse mês, e o Senhor falou: olha, no último sábado do mês de outubro, porque este é um mês onde as trevas entronizam a maldade, através do Halloween. E com ele tem conquistado centros de educação, com Halloween, né? Tem conquistado centro de educação e seduzindo criança, tem seduzido crianças e jovens entre as nações. Com esse clamor, que será quebrado o jugo geracional, com as orações das crianças salvará nações. Então, assim, o Senhor trouxe uma direção clara em relação ao mês. Deixa eu passar. Então, ninho, aí começando a falar sobre o ninho a uma voz mesmo. Ninhos a uma voz, a tradução seria crianças a uma voz, como se uma criança em uníssono. Então, e não é um evento, né? Ninhos a uma voz não é um evento. E tampouco um trabalho que a gente realiza com as crianças, né? Um ajuntamento onde vai fazer mais um trabalho com as crianças. Não é isso. Ninhos a uma voz é uma visão geracional, porque participam pastores, líderes cristãos, diversos, né? Pais, os pais, mãe e pai, autoridades e os filhos, que aí entre as crianças, adolescentes e jovens. São 4 gerações reunidas. Os pastores então entra aí, os pastores como os pais espirituais, que deve ter a visão e guiá-la. Os pais de família, que devem levantar o altar da família para edificar na fé e na palavra de Deus. As autoridades, porque são elas que definem o governo de uma nação. Os filhos, porque são a geração profética, onde Deus põe os seus olhos para dar seguimento de seu propósito. Peraí. Pode passar? Os pastores, aí aqui a gente traz cada um dos tópicos, né? Pastores e líderes. Pastores e líderes cristãos. Então, aqui a gente traz, e essa apresentação é toda do próprio apóstolo Roy, então a gente está passando para vocês. Então, os pastores e líderes, aí tem 2 versículos, 2 citações bíblicas, onde Ezequiel 34:8, que tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todos os animais selvagens, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. E Efésios 4, de 11 a 13. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, como vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, são citações aonde se enquadra aí a função, né, do pastor e do líder, e a necessidade deles de estarem no projeto também. Pais de família. Então, aqui nós foi citado Deuteronômio 6, 2, de 5 a 9, onde diz lá que nós devemos trazer, né, para os filhos: ouve Israel, o Senhor nosso Deus do Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. E essas palavras devem ser inculcadas aos seus filhos, né? E nós devemos falar deitado, sentado em sua casa, andando pelo caminho, deitando e levantando. Também devemos amarrar como sinal nas mãos, colocar como frontal entre os olhos, nos umbrais da casa e nas portas. Então, essa é a função, é o dever dos pais da educação cristã dos seus filhos, não só cristã, em todos os segmentos. Então, as autoridades, Deuteronômio 6, de 3 a 4, portanto, escute Israel e tenha o cuidado de cumprir esses mandamentos para que tudo lhes corra bem e vocês muitos se multipliquem na terra que emana leite e mel. Como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes prometeu, escute Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. E os filhos?
usando o texto de Deuteronômio 1:39. E as crianças de vocês, de quem vocês disseram que seriam presa do inimigo, sim, os filhos de vocês, que hoje nem sabem distinguir entre bem e mal, esses ali entrarão, e a eles darei a terra, e eles a possuirão. Amém. Mateus 19:14 diz, Jesus, porém, disse, deixe os pequeninos e não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Então, trazendo aqui também o porquê que temos que trazer os filhos para esse movimento, para essa visão de Deus. Pode passar. Por gerações. Então, o Ninhos a Una Voz, ele existe porque também é pelas gerações. É um chamado de Deus para que juntos possamos orar por nossa nação. O Senhor nos mostrou que a oração das crianças... Foi? A rede está um pouco lenta. Estão ouvindo direitinho? Estão acompanhando? Sim, estamos ouvindo. A rede está começando a ficar um pouco estável, mas está tudo bem, por exemplo, vocês nos avisam. E o chamado de Deus, então, é uma visão para a geração. É um chamado de Deus para que juntos possamos orar por nossa nação. O Senhor nos mostrou, no caso, né, o apóstolo Roy, mostrou que a oração das crianças deterá juízos e desastres sobre as nações. As crianças são a chave para o desenvolvimento de uma nação, com o encher do poder do Espírito Santo e com o ensino integral da palavra de Deus, cremos que estamos formando homens e mulheres que impulsionarão mudanças em todo o nível da sociedade, que tanto necessita de um toque divino. Amém. Então, Ninhos a Una Voz, explicando um pouco mais, é um chamado de gerações que despertam um só grito de avivamento. Ninhos a Una Voz prepara gerações que impulsiona a transformação de nações. Ninhos a Una Voz, cumprindo a visão de Deus para o último tempo. Ninho a Una Voz é a visão de Deus para o último tempo da igreja. É um chamado do Espírito Santo para preparar gerações que serão agentes de transformação. Amém. Continua. E aí, como que é a cruzada? Aqui a gente vai explicar um pouquinho. Então, só para vocês entenderem assim, de uma forma resumida, o Ninhos a Una Voz, ele é uma cruzada que acontece uma vez por mês, no último sábado de outubro. E agora nós vamos falar um pouquinho de o que acontece lá, né? Mais ou menos o que acontece lá. Crianças que intercedem. Então, o que tem lá na cruzada? Crianças que intercedem. A profeta Cida depois vai trazer detalhes, porque ela viveu isso, então ela pode falar com toda a paixão. Crianças que intercedem. Até o momento são 7 crianças que intercedem. São escolhidas essas crianças, dentre todas as crianças da nação, e essas crianças também pertencem a diferentes igrejas da nação. E as crianças fazem proclamações, então são 7 também que fazem proclamações, e também da mesma forma, são escolhidas entre muitas, né, entre algumas indicações pelas igrejas, diferentes igrejas, e isso falando de nação. Pode passar, por favor. E aí acontece, então, assim, as proclamações e as intercessões são feitas nesses 7 tópicos. Então, as crianças oram pela igreja, pela família, pela nação, pelas crianças, adolescentes, pelos jovens, no caso, pelos filhos, né? Pelas almas perdidas e por avivamento. 6, contra os desastres naturais e contra as obras das trevas. Então, esses são os 7 tópicos de intercessão e proclamações que acontecem na cruzada. Então, o que acontece também na cruzada, lá tem. Isso não sei como é que está, depois a gente pode saber exatamente, mas assim, não sei se foi no começo ou é agora, mas são 300 crianças de diferentes igrejas e cidades unidas a uma voz cantando uma canção profética. Então, eles têm esse ajuntamento de crianças e hoje elas cantam, né, canções proféticas em uma só voz. E aí tem uma banda, onde também é escolhido anualmente, né, isso tudo é um projeto lá de Honduras, né,
Então, eles fazem dessa forma. Então, escolhe lá, a cada ano é escolhida uma banda, ou formação de uma banda de diferentes igrejas, ou também destaca aí uma escola de música com princípios firmes na fé. Então, tem uma banda. Tem dança, são 1.000 crianças que sejam de ministério de danças, de diferentes igrejas e cidades, declarando rompimento e vitória através da dança com trajes desenhados profeticamente. Aí tem coreografia, mais de 300 adolescentes profetizando através da coreografia, toque do chofar, anunciando os tempos de Deus sobre a nação. Aí tem uma entrada de glória, porque eles fazem isso no estádio de futebol, do gramado. E aí a entrada de glória é uma dança com coreografia e anunciando a visitação do Senhor. Proclamando, né, anunciando a visitação do Senhor e o levantamento de gerações e tempos de avivamento. E aí tem salmistas também, adolescentes e jovens entoando, cada um canto profético sobre a nação, e eles participam entre orações e proclamações. E pregações. E essas pregações acontecem de um em um minuto, para que maior quantidade de pessoas, de líderes, de pastores, possam declarar, ministrar sobre a nossa nação. E pregações mesmo, pregação específica. E aí também tem os pastores, os líderes de países, no caso aqui, de pastor do país, né, e do estado, de regiões, de cidades, que fazem proclamações curtas, de 1 minuto, por isso que eu acabei de falar. De uma forma que seja abençoada a nação por vários ministros. E o programa é feito conforme os alinhamentos estabelecidos por Deus. E aí tem, lá em Honduras, trabalha da seguinte forma: Ninhos na Voz contam com um manual, onde tem totalmente os detalhes, e eles têm hoje a necessidade de 63 equipes, onde cada um tem seu coordenador, e este monta a sua equipe respectiva, seguindo as diretrizes. Então, essa apresentação é para dar uma alusão de como que acontece a cruzada e como ela surgiu. A gente vai colocar um vídeo da profeta Cida, né, que ela mesma gravou quando ela estava lá em Honduras. E aí a irmã fica à vontade de falar, de contar como foi e tal. Tem alguns videozinhos que a gente vai colocar aqui. Então... Ah, sim, tá aparecendo.
Só queria falar, né? Mas quer falar já? A gente tem mais foto aqui, né? Coloca o restante? Não, pode deixar essa daí mesmo. Depois eu coloco no grupo. Depois eu coloco no grupo para que vocês vejam. É uma coisa assim, eu gravei algumas coisas, porque é uma coisa assim maravilhosa, você tá ali dentro. Essa aí foi a última, né? Que nós, não foi a última, não, teve mais uma, depois antes da pandemia. E nós tivemos, então, essa daí foi feita na rua, porque o Senhor deu uma direção que tinha que ser feito na rua. As outras foram feitas dentro de estádio, mas dessa vez o Senhor mandou sair. E é impressionante você ver os pais levando, depois eu vou achar aqui, porque é muita foto, eu tenho que procurar para mim passar para vocês. Os pais levando as crianças, é a coisa mais linda do mundo, que nem quando você vê ali, que dá para você ver, é uma imensidão, não tem fim. É que eu, no lugar onde eu estava era baixo, então eu estava gravando aqui, né? E eu sou muito grande, então não dava para ver direito a imensidão de criança que tinha, e você vê as crianças penduradas no ombro do pai, segurando na mãozinha, as crianças com a cabecinha para fora do carro, com as bandeiras gritando, ônibus escolar, um atrás do outro, aquelas filas enormes de ônibus escolares, e isso nós estávamos em São Pedro Sula, mas todos os estados acontece, muitas cidades nessa época acontece esse movimento Ninhos a Una Voz, né? E é impressionante os milagres que Deus fez a partir daí. Até eu estava contando para Simone, eu já contei para alguns de vocês, que quando a primeira vez que eu fui para Honduras, né, que foi quando estava começando Ninhos ao Na Voz, tinha acabado de começar, ainda o apóstolo Roy passava por lutas muito grandes lá, e eu lembro da primeira vez que eu fui para aquela região, o nosso carro foi escoltado por polícia, porque não tinha como nós andarmos livremente, porque era muito perigoso, muita violência, né? E nós fomos escoltados para fazer tudo que tinha que ser feito. E agora a gente vê que os políticos participam, conseguiram tirar os políticos do governo, e foi tudo um milagre de Deus mesmo. Hoje eles já colocaram a embaixada de Honduras, já está em Jerusalém. O governo, o presidente de Honduras não faz nada sem orar com aquelas crianças, sabe? E é uma coisa assim impressionante. E eu sei que com o tempo vocês vão conhecendo melhor, porque eu estou contando aqui o testemunho para vocês, porque o meu sonho um dia, quem sabe, é a gente fazer essas coisas aqui, até ir para Honduras, né?
quando as portas estiverem abertas, nós vamos para Honduras, uma comitiva do Brasil, para poder participar com eles lá junto, para que vocês possam ver com seus próprios olhos, que é uma coisa impressionante aquilo que eles conseguem fazer. Eu tenho uma foto aqui que eu vou ver se eu acho. Eu estava ali orando, de repente veio um pai, e o pai começou a adorar, o pequenininho dobrou o joelho e pôs o rostinho no chão, ficou com o bumbumzinho para cima, orando, sabe? Aquilo eu falei, meu Deus, eu tirei a foto, porque o pai não dobrou o joelho, mas ele dobrou o joelho e ainda colocou o rostinho no chão, um catatauzinho pequenininho, sabe? Então, umas coisas assim impressionantes que a gente vê acontecendo lá com as crianças. E eu creio assim, olha, nós podemos nos movimentar também. E como que nós vamos fazer isso? Aí você pode falar assim, mas eu não tenho ministério com criança, mas tem pessoas aqui que têm ministério com criança, como a Simone, o Vitor e outros que já têm ministério com criança, que na certa vão querer participar também e vai falar, não, eu quero estar junto, né? Mas qual é o objetivo? O objetivo é fazer as crianças orar, ensinar essas crianças a orar, ensinar elas que é importante elas se envolverem com isso, sabe? É importante isso, e elas conhecerem outros que vai orar também junto com ela. A gente vai usar a internet por enquanto, né? Porque a gente não pode reunir, mas um dia nós vamos reunir essas crianças em lugares também onde eles vão poder estar junto orando. E o que eu quero falar para vocês, né? Que a gente tem, cada um de vocês tem as crianças. Nós vamos marcar o dia de nós nos encontrarmos pela internet. Vamos marcar um dia, a Simone e o Vitor vão ver um dia, vamos fazendo as reuniões, para nós marcarmos um dia para poder colocar as crianças na internet, para elas conversarem, para eles conversarem com as crianças, para poder estar orando, para poder estar buscando, sabe, estar junto, né? Buscando aquilo que Deus tem. Então, eu acho isso muito importante. E agora, qual é o nosso primeiro objetivo? Isso daí é tudo um plano que vai ter um tempo para nós podermos colocar em prática, as coisas não é assim do dia para a noite. Mas agora nós temos um projeto que é dia 30 de outubro. Dia 30 de outubro, nós precisamos de fazer algo, porque 12 países vão fazer, vão estar 12 países agora fazendo desenvolvendo esse projeto, esse dia no dia 30, né? Então, nós vamos juntar as crianças, nós vamos fazer um programa, porque cada país vai ter o seu programa. Nós vamos ver para nós podemos estar passando por Facebook, também transmitindo por Facebook e por YouTube, para que todas as outras crianças possam também assistir, participar, e a gente divulgar para que as crianças estejam participando. Vamos fazer com que isso seja algo que incentive a criança a participar, né? Algo que chame a atenção dela, para que ela venha participar, para que ela se sinta importante também, né? Mas no dia 30, nós vamos começar a trabalhar, vamos fazer um programa para o dia 30. E eu gostaria muito que você tivesse comprometido com oração, para você cobrir isso, porque isso é uma guerra, né? É uma guerra você poder trazer, isso daí é uma luta, né? Que você também se envolvesse colocando os teus filhos, teus netos, os seus sobrinhos, as crianças que você conhece, para você estar convidando para participar, né? Então, trazendo elas, dando que a criança, vamos supor, você tem, mas a criança lá do teu vizinho não tem internet, coloca ela perto de você, para que ela possa entrar na internet junto com você ali, para poder participar, né? E nós vamos estar fazendo um programa para o dia 30, no dia 30. Vamos fazer esse programa e vamos tirar as 14 crianças que vão estar orando. O apóstolo falou que nós podemos ficar tranquilos quanto à quantidade de criança, a gente não precisa de seguir na risca aquilo que eles colocam, né? Então, nós podemos ficar livres, porque eu falei para eles que o Brasil é diferente. Eu falei para ele, eu falei assim, apóstolo, o Brasil é diferente, o Brasil não é que nem os hispanos, nós temos uma maneira diferente de trabalhar. E eu queria saber com o senhor o que nós vamos poder fazer, né? Até onde a gente pode ir sem afetar a visão.
Aí ele disse, não, fique tranquila, e ele falou de novo, Cida, fique à vontade para vocês fazerem do jeito que vocês quiserem, era na reunião que nós tivemos na quinta-feira à tarde, né, na quinta-feira passada, ele falou, Cida, fique à vontade para fazer aquilo que o Espírito Santo colocou no coração de vocês, e ele está tão feliz que o Brasil está junto, que ele parava e batia palma assim. Aí ele parava de novo e ele batia a palma, feliz, porque o Brasil está participando, né? Então, eu creio assim, olha, é muito importante, é lindo, é um projeto maravilhoso, e você precisa de participar, amém? Incentivar as crianças e orar, gente, é muito importante que você ore. E se você tem uma chamada, se você quer participar também, ajudando, porque agora nós estamos começando, o Vitor e a Simone estão começando, estão montando o projeto, o Vitor já trabalha com o Guilherme Shelby, né, filho? Né? Ele trabalha nessa área de criança violentada, criança com problema, então ele já está dentro desse projeto, sabe? Então, eu acho, assim, é importantíssimo. Quando a gente vai falar, depois, mais para frente, nós vamos ver se a gente começa a trazer algumas conferências para a gente poder falar sobre criança, falar sobre o que acontece com as crianças na nação, né? O que acontece? Tem certos lugares, assim, que é uma coisa impressionante. Eu lembro de um dia que eu estava num estado aí do Brasil, não vou citar o estado, mas é um estado do norte do país, né? E eu estava ali, e o apóstolo, eu fui pregar tudo, depois que terminou, aí o apóstolo falou para mim, Cida, eu tenho que passar por umas células, né? Eu fui pregar, era na parte da tarde que eu preguei, assim, entre o período que está entardecendo, está anoitecendo, né? E era um grupo de pastores, eu falei com eles ali, depois ele falou para mim, Cida, eu tenho que passar nas células para mim dar um abraço, eu vou passar em 2, 3 células agora para mim dar um abraço no pessoal. Hoje é dia de célula, você vai junto? Eu falei, vou. Foi eu, ele e a esposa. E aí, enquanto ele estava conversando com o pessoal, eu sentei numa muretinha, a célula era no quintal, eu sentei numa muretinha e eu estou ali sentada, aí a menina pegou e falou assim, chamou uma moça, a moça veio perto dela e a jovenzinha pegou e falou assim, não, eu preciso de ver minha mãe. Aí ela disse, não, você não vai ver tua mãe. Aí ela disse, não, mas eu quero, você não entendeu, eu estou com saudade da minha mãe, eu quero ir lá e eu preciso de ir. Ela disse, você não vai, eu sou tua líder e você tem que me obedecer, você não vai. E aí a menina pegou e falou para ela, poxa vida, eu estou morrendo de saudade. Aí eu, né, intrometida, virei do lado, eu não aguento essas coisas. Eu falei, meu Deus, abuso de autoridade, como que ela pode usar a liderança dela, né? Ela como líder, e proibir a menina de ver a mãe. Aí eu segurei ela, falei para ela, amor, posso falar uma coisa para você? Ela falou, pode. Eu falei, que mal tem ela ir ver a mãe dela? Ela precisa de ver a mãe, então a gente precisa de ver direito, sabe? Você como líder tem que entender. Aí ela falou assim para mim, não, profetisa, você não entende. Eu vou te explicar. Aí falou para a menina, posso contar para ela? A menina falou, pode contar. Aí ela falou, a senhora não sabe o que se passa. Ela veio da família, ela e todas as irmãzinhas e os irmãozinhos eram abusados, todos, pela família, a começar pela família. E ela está querendo voltar, então essa menina já sofreu muito, e o tio dela trouxe ela para cá, e nós tivemos que cuidar dela. A menina era assim, a senhora não tem ideia de que era essa menina, ela era um bichinho. Hoje ela está junto com a gente, ela está feliz, está trabalhando, está uma bênção, e ela foi para lá esses tempos atrás e ela voltou mal. Então, nós não queremos que ela vá lá enquanto ela não estiver pronta. Aí eu falei, agora eu entendi, então obedeça a tua líder está cuidando de você. Aí ela pegou e falou assim, olha, teve uma situação que aconteceu, da última vez que ela esteve lá. Aí a própria menina me contou. Ela contou que disse que a irmãzinha dela saiu sem a calcinha, sem a parte de baixo, só com a camisetinha de cima, e disse que saiu chorando de dentro do quarto. Aí ela pegou e falou assim, vem aqui, vem aqui. Aí a tia dela pegou e falou assim, que menina chata que essa menina. Imagina, o que tem? Não tem nada demais. O tio tá brincando com ela. O tio abusava
e ela chorou que ela não queria ser abusada, e ela não queria, e ela saiu para fora chorando, e o tio, e aí a tia falou que era uma menina chata, que era metida, e não sei o quê. Esse tipo de coisa que acontece por aí. Esse tipo de coisa, sabe? Isso muito mais de coisas que eu vi ali por fora, que eu fiquei assim horrorizada. Uma mãe que vendeu a sexualidade do menininho por R$ 50, sabe? R$ 50, porque não tinha comida em casa. Então, é uma coisa muito séria, gente. O turismo sexual de criancinha nos estados ali de Pará e todas aquelas partes ali é uma violência lascada. Vocês não têm ideia do que é aquilo. Então, eu creio assim, nós precisamos de incentivar as criancinhas a orar. Nós precisamos de cuidar enquanto a gente pode, nós precisamos de clamar ao Senhor. Nós vamos de usar essas crianças agora também, assim como o apóstolo disse, para poder trazer a justiça para essa nação. Porque justiça mesmo, quem de nós podemos dizer, Senhor, eu sou justo o suficiente para trazer justiça, não é? Mas as crianças são. A palavra do Senhor diz que as crianças são aqueles que vão orar e que vão dar com o nosso inimigo à porta, né? Então, eles vão acabar com o nosso inimigo à porta. Então, eu tenho certeza disso. Então, nós precisamos de estar incentivando, trabalhando, orando, incentivando essas crianças a orar, amém? E abrir essa porta, né? Então, vamos lá, vamos estar junto para mais essa empreitada. Eu louvo a Deus pela torre de oração, porque é um instrumento que nós temos todos os dias. Eu agradeço a Deus por vocês. Mesmo eu fiquei aí sentada, orando, chorando e agradecendo ao Senhor por cada um de vocês que tem se colocado na brecha, sabe? Por essa nação. A gente vê, sabe, tanta injustiça, tanta coisa, uma luta. Hoje, 2 profetas internacionais me chamaram para falar que nós precisamos de orar pelo Brasil. Falei, gente, nós estamos orando pelo Brasil. Aí ele disse, não, você não está entendendo, você não está entendendo. Eles estão armando uma cilada muito feia para o presidente, e vocês precisam de orar. Eles querem pegar ele em alguma situação, e o inimigo está preparando cilada para ele. Ele, então, teve um que disse que viu muitas obras de bruxaria, muitos pactos sendo feitos, muita coisa sendo feita, e ele disse assim, mesmo que não pegue, vai atrasar aquilo que vocês têm, sabe? Então, 2 profetas me chamaram hoje para falar. Então, e eu estava falando, então eu louvo a Deus, eu quero que você fique firme na sua chamada, sabe? Eu estou feliz de ver a torre se movimentando, a torre nacional está viva, né? Eu louvo a Deus pela vida de vocês que estão ali, né? Botando fogo ali na torre e mostrando que a gente precisa de orar, e um orando pelo outro, e eu vejo a torre, às vezes uma torre lá que não tem nada, não é no dia dela, e de repente ela está ali e fala, estou orando junto, nós estamos aqui orando junto pelo Rio de Janeiro, nós estamos aqui orando junto por isso. Então, isso é movimento de corpo, é célula viva, o corpo está vivo, amém? E uma das coisas que o Senhor fala é que quando nós estivermos junto, quando nós formos um só, então o povo vai saber que existe um Deus, amém? Então, eu creio assim, nós estamos juntos, somos um, e vamos ficar firmes, vamos trabalhar com as crianças, amém? Vamos trabalhar. E vamos orar para que Deus levante gente na área da família, para levantar altares familiares, que nós precisamos, amém? Precisamos dessa pessoa que vai pegar essa empreitada aí também, em nome de Jesus Cristo, tá bem? Para a gente poder fechar, né? Em nome de Jesus. E nessa torre, a gente não vai pegar só criança, nós vamos pegar criança e adolescente, tá bom? Então, não é só criança, não. Tem adolescente também, deixa que eles venham, viu? Porque a criança, o adolescente não é jovem, é criança, né? A gente fica separando eles ficam na parte do meio e ninguém faz nada, né? Então, vamos trazer os adolescentes também, amém? Então, coloca a nossa logo aí, Domingos A1 na Voz Brasil, coloca aí para eles verem. A gente vai colocar aqui agora.
Cadê? Aqui. É essa. Olha lá que lindo. Nisa Una Voz. Que lindo, né? Esse é o nosso logo. Tá lindo. Nisa Una Voz. Glória a Deus. Nisa Una Voz Brasil. Ficou muito bonito. Glória a Deus. Amém. Então, é isso aí. Então, depois nós vamos ver como que nós vamos fazer. Vamos criar um grupo só para isso, uma torre, né? Uma torre só para isso. E aí a gente manda o link para quem quiser trabalhar, para quem quiser estar junto, participando, a gente manda o link e você entra, tá bom? Tá? A gente coloca lá à disposição para que vocês possam entrar, tá bom? Viu? E aí a gente vai trabalhar junto, em nome de Jesus Cristo. Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Fique à vontade, abra seu fone aí e fale. Ninguém quer falar nada. Todo mundo compreendeu tudo. Amém? Eu gostaria de falar. Meu Então nome é fala. Ilse, eu sou aqui de BH. É porque Deus tem falado no meu coração justamente isso. Eu peguei o bonde andando, mas Deus tem falado muito ao meu coração da gente orientar as famílias, né? Eu tenho orado pelos líderes para ter essa percepção. Eu era adolescente, eu tive um sonho que eu via crianças que escorregavam em águas que dava para o abismo e diante da cena estavam os pais. Eles estavam totalmente desapercebidos. Eles não percebiam aquele perigo, eles não viam. Aí eu fiquei muito afligida e aí depois, assim, de muitos anos trabalhando em escola pública, eu vi, assim, fiquei impressionada, falei assim, nunca imaginei que essas cenas seriam tão reais. E eu já morei também em casa de crianças e eu trabalhei, assim, o tempo todo era oração e via muitos milagres. E o Espírito Santo falou com muita clareza no meu coração, eu quero ouvir a voz dos meus pequeninos, dos adolescentes, e eu estou, assim, no meu coração de fazer uma mobilização com as famílias, para que elas estejam, cada lar, levantar um altar, cada lar ser uma igreja do Senhor, né? E isso está muito gritante. Na escola também, o Espírito Santo falou comigo, uma escola pública. Não perde tempo, ensina a minha palavra, porque a única coisa que vai dar condições para essas crianças enfrentar esse mundo é a minha palavra. Então, eu estou feliz de ter, eu não ia entrar porque eu já estava, hoje foi um dia difícil, eu tive até questão de consulta, mas eu estou muito feliz de ter entrado, né? A Miriam de Porteirinha que insistiu, e estou muito feliz porque eu não conhecia, não conheço ainda, mas o pouco que eu peguei é a visão que Deus tem falado no meu coração. Amém. Amém. É isso mesmo, sabe? E isso mesmo que eu falo, sabe? A família, gente, a família é muito importante, a família está orando, está ensinando essas crianças, sabe? Não deixar essas crianças à vontade, né? O altar familiar é importante você orar, ensinar as crianças a orar dentro de casa, ensinar as crianças a depender de Deus, né? Isso é muito importante. Eu lembro de um dia que eu estava viajando e a minha filha mais velha deu uma tontura nela, e os meninos estavam em casa, ela tem 3 meninos, um de 21, um de 14 e um de 8. Naquele tempo, eles eram mais novinhos, faz uns 2 anos, uns 2, 3 anos faz agora, uns 2 anos e meio. E ela deu uma tontura nela, e ela virou assim, bateu a cabeça, foi caindo, e, né? Eles agarraram na mão dela, puseram ela de pé, e vamos orar, e oraram pela mãe, e a mãe ficou bem. Aí, e Ô, irmão,
A minha outra filha, morava, porque a nossa casa, na minha casa era uma casa bem grande, e tinha duas casas, né? Então, a minha filha, ela estava construindo a casa, e nós dividimos a casa, então, uma parte de cima ficou para mim, a parte de baixo ficou para minha filha. Quer dizer, eles estavam ali, então era só eles descerem a escada correndo e abrir a porta. Eles deviam ter chamado, qualquer um ia chamar a tia, ia chamar o tio para levar para o hospital, né? Mas eles, naquela hora, os dois não ficaram nem sabendo, porque eles agarraram na mão, vamos orar, porque a mãe está passando mal. E assim, Irmã, olha, quebra o computador, vó, vamos orar porque o computador deu uma falha. Perdeu amém. o negócio, vó, vamos orar para o Espírito Santo mostrar onde está. Precisou de alguma coisa, vó, vamos orar para que o Senhor nos envie. É assim o tempo todo, eu dou muita risada. Ô, Fala, irmã, amor. nós criamos também na escola pública, em 2007, um projeto que chama Por Amor aos Nossos Filhos, com pais voluntários, e com a intenção de fazer escola de pais e formar uma cooperativa. Eu aposentei no finalzinho de 2015, não consegui, mas fui para o norte de Minas, e lá na escola achei interessante, foi um trabalho voluntário, eu fiz o Dia do Carinho ao professor, e falei com a diretora do projeto, ela foi e me contou do sonho que em 2018 fazer a escola de pais e a cooperativa. E eu participei de todos os eventos, ajudei lá na escola de pais. Então, assim, meu coração tem essa questão da gente formar uma associação em relação a essa questão de família. E cada família, a gente trabalhando, da família adotar a escola do filho, né? Adotar em oração e ações. Aí eu escrevi algumas orientações, porque você precisa saber entrar dentro do espaço público, né? Então, tem várias formas, e uma das maiores formas é ações de serviço. E quando você serve, você ganha o coração, você ganha o coração, você ganha os ouvidos. Então, você já imaginou se cada família assumir o compromisso de conquistar a escola do filho, né? Então, eu creio que nós precisamos mobilizar essa questão, e a palavra que Deus me falou, formar rede. Sim, sim, que coisa linda. Glória a Deus, Isis, por isso, viu? É isso mesmo, sabe? Deus, olha, o Senhor é assim, tem uma diversidade, né? Ele tem muitas ideias, muitas ideias que o Senhor tem. E quando a gente junta, um tem uma coisa, outro tem outra, né? E é tão importante isso. E eu creio que a gente tem que botar em prática, né? Tem que botar em prática. Vamos botando em prática devagarinho e a gente vai conseguir mais essa coisa de adotar a escola. Gente, que importância esse negócio. Hoje nós perdemos a educação, né? Hoje nós perdemos a educação. É uma coisa assim fora do comum, as coisas que você tem visto acontecer nas escolas. Gente, quanta criança, quanto professor, quanto diretor hoje que está com problema psicológico, que está com, sabe, que não aguenta mais, porque é uma violência as escolas, né? É uma coisa fora do comum, né? Pode falar, Aninha. Então, eu queria contar uma experiência que eu tive. Eu era líder de ministério de crianças de 2 anos. E crianças de 2 anos, né? Não sou mãe, mas eu era líder. E crianças de 2 anos ainda não fala, né? 2 a 3 anos. Mas as minhas crianças, a gente ensinava, e era sempre por discipulado e ativação. Mas elas não falavam, mas elas eram ativadas, e as crianças de 2 anos, eu mostrei uma foto, né, lá no grupo, e elas oravam, e as crianças de 2 anos, elas não conseguiriam fazer uma oração, mas elas oravam, e os adultos eram curados, e elas falavam assim, em nome de Jesus, seja curado, e muitos adultos eram curados, e a gente tinha, assim, e na época eu tinha mais ou menos, eu liderava uma equipe de 16 ou 18 professores, né,
no maternal, e todos eles, assim, a gente incentivava para que eles ativassem essas crianças, né, para que as crianças orassem. E era muito engraçado, porque uma vez a mãe chegou e falou assim: eu estou com um problema muito grande. E eu falei assim: mas qual o seu problema, né? Ela falou assim, aí já era uma criança de 3 anos, né? Ela falou assim: é porque meu filho está pedindo para me ensinar a orar. E ela quer orar para que o meu marido seja curado, porque o marido dela estava com algumas enfermidades, né? E aí eu falei assim, gente, olha o problemão que ela está em casa, né? Então, assim, e aí a gente estava fazendo, por exemplo, né, alguns exercícios de quando a primeira mãe que trouxesse a criança, a gente juntava todas as crianças e orava pela mãe ou pelo pai. E assim, então, às vezes a mãe chegava meia hora antes da aula começar. Então, assim, tinha muitas, assim, né, muitas curas. E eu dava aula também de ativação profética, já para crianças maiores, né, assim, crianças que já conseguiam falar. E nós vimos muitas curas de câncer, curas de pernas crescendo, de curas de miopia, de astigmatismo, de cataratas, muitas curas, né, de crianças mesmo, e crianças desenhando portais, crianças profetizando coisas assim para a própria igreja, né? Elas faziam desenhos, então desenhos proféticos. Fizemos orações proféticas no Mapa Mundi, então era realmente uma ativação profética. Nós fazíamos aulas de ativação profética para crianças, e hoje essas crianças já cresceram, que já faz mais ou menos 5 anos, e hoje elas oram profeticamente, né, nos cultos, e é muito incrível, assim, né? Elas carregaram essa ativação profética. E eles, assim, eles foram ativados, elas trazem o coração, né? Elas conseguem trazer o coração de Jesus, né? O coração do Pai, né? Não de Jesus, o coração do Pai. Eles conseguem trazer, né, para a Terra, assim, e eles conseguem, né, entender que não existe um Espírito Santo Júnior, né? Não é o Espírito Santo é o mesmo, né, que age no adulto, age nas crianças, e a gente consegue trabalhar isso. Então, assim, a ativação profética em criança é muito mais, é uma coisa assim muito poderosa, porque o adulto, ela fala assim, não, será que Deus está falando comigo, né? Assim, eu sempre falo assim, nossa, será que é isso? Será, né? Muitos de nós temos essa dúvida, e a criança, quando ela cresce vendo isso, ela fala, não, eu tô vendo um anjo, eu tô vendo Jesus está falando comigo, e ela não tem medo, e ela tem a certeza que ela está vendo um anjo, ela está vendo aquilo, e eu falo, o que Jesus está falando com você? Não, Jesus está falando isso e aquilo, e ela vai, e ela tem muita certeza, e é muito lindo, né? E é muito gostoso quando a criança está vendo e ela traz, assim, muita É verdade. Você sabe que né? tem um pastor amigo meu, né? Ele disse assim, diz que ele estava na igreja, aí ele terminou de pregar, aí o menininho veio e falou assim, a mãe do menino veio correndo, assim, com o menininho segurando no braço, falou assim para ele, pastor, ele quer contar para o senhor a visão que ele teve. Aí ele pegou e falou assim, o menininho com a maior simplicidade, falou assim para ele assim, eu vi Jesus. Aí ele pegou e falou assim, é? Ele falou assim, não, mas primeiro eu senti o cheiro dele. Aí ele pegou e falou assim para o pastor, assim, aí o pastor falou, foi? Ele falou, foi. Ele, com a maior simplicidade, falou assim, pastor, você conhece o cheiro de Jesus, né? Aí o pastor pegou e falou assim, meu Deus, eu nunca senti o cheiro de Jesus. O quê, pastor? Você nunca sentiu o cheiro de Jesus? Olha. Aí ele falou assim, minha irmã, eu entrei para o quarto e eu fui orar porque eu queria sentir o cheiro de Jesus. Eu falei, meu Deus, é assim. Bênção, Maninha, muita bênção. Fala, Miriam. Fala, Miriam, depois a Dani. Sim, hoje pela manhã, quando eu vi lá o anúncio, né, eu fiquei muito interessada e já chamei a Isis, porque
Eu sei que é algo que está no coração dela há algum tempo, né, há muitos anos, e ela vem nesse ministério, né, de estar trabalhando com família, com pai, escola, crianças. Nesse tempo de pandemia, eu tenho, né, oração em escola, né, sempre com guia, né, das nossas orações, adotar uma escola, ou a escola do filho, né, ou a escola pertinho de sua casa, para estar intercedendo. Então, é uma oração dirigida, e eu sempre coloco, esses dias eu coloquei num dos grupos aí, todos estejam participando, né, dessa campanha nacional, e eu fico muito feliz de ter esse mover, né, de saber desse trabalho maravilhoso, e esse testemunho lindo aí que eu ouvi aí no final, né, como a gente precisa de aprender para trazer isso para a nossa realidade, da nossa casa, da nossa escola, da nossa igreja, né? Porque muitas vezes nós não temos esse treinamento, treinamos-nos em algumas coisas, né? Em contação de história, de estar evangelizando as crianças, mas naquele leitinho, né? Mas como é maravilhoso essa ação, né, de trazer os meninos para a intercessão, o profético, né? Que coisa linda o trabalho da irmã que ela acabou de falar aí. E aí eu fico assim, meu Deus, cadê esse povo para estar ministrando para a gente, ensinando, né? E entra aí, Isis, no grupo de vocês, que eu sei que só tem a somar. A Isis é lá da Batista da Lagoinha, ela já tem algumas intervenções fora do Brasil também, e eu sei que ela tem muito a somar, né, com vocês nesse ministério, que já está no coração ardendo, e a gente estava até programando sobre fazer uma sala assim, com as crianças, né? Via Meet, porque a gente já tem as salas de adulto. E aí, quando eu vi isso aí, eu falei, meu Deus, eu tenho que chamar as meninas, né? E que bom que Isa apareceu. E muito obrigada, pastor. Isso é um mover de Deus, está no coração de muitas mães, de muitas irmãs, né? Do Ministério Infantil. E eu creio que esse trabalho vai crescer e vai frutificar e vai trazer muitas crianças, né? Aos pés de Jesus, de forma a trazer os pais também, né? Porque, meu Deus do céu, né? Parece que os pais estão com o coração frio, endurecidos, ou até sem saber o que fazer, né? As preocupações do dia a dia são tantas, né? As circunstâncias são tantas, as situações, que os pais têm perdido essa preocupação de estar com os filhos e fazendo eles crescer, né, na sua vida espiritual. Deus abençoe, e eu quero estar junto com vocês também. Alá, Simone. A turminha está crescendo. Amém. Deus abençoe. E aí, Dani? Pode falar, Dani. Assim, só para complementar o que já foi falado pela Aninha, pela Miriam, eu acho assim, o inimigo ele ataca as famílias porque se realmente nós pudéssemos compreender o poder de uma família onde os pais oram pelos filhos e os filhos, mesmo os pequenininhos, oram pelos pais, é uma bomba de poder no mundo espiritual isso, né? E eu lembro que quando eu era adolescente, eu não era convertida, mas eu digo que o Espírito Santo já era comigo, já tinha minha intimidade com Deus, e eu comecei a querer, eu sempre pensei assim, fazer cursos, fazer um monte de coisa, e eu sabia que os meus pais já tinham prosperado um pouco, mas não tinham condições de pagar determinadas coisas ainda para mim.
E eu conversei com Deus e Deus disse, ora para eles prosperarem. E eu comecei a orar, e profeta Cida foi rápido que os meus pais deram um salto de prosperidade, né? Eu, assim, um tempo desse foi que eu fui compreender isso. E os meus filhos, ultimamente, os pequenininhos já estão mais grandinhos, né? Toda noite a gente ora antes de dormir, eles não dormem se eu não for orar com eles. E aí eles começaram numa fase, assim, faz um ano que eles veem as coisas, eles querem, já vieram dizer que querem ir para a Disney, já vieram dizer que querem isso, querem aquilo. E eu disse, meus filhos, então vocês têm que orar para a mamãe e para o papai prosperar. Né? Ainda não comecei na cura, mas agora eu vou fazer a cura também, viu, Aninha? Mas eu disse, vocês têm que começar a orar. E eu não sei o que foi outro dia que eles pediram para mim, que eu já até esqueci, e eu disse, vamos orar, que é para a mamãe receber um bom dinheiro essa semana, que a mamãe vai comprar para vocês. E aí, quando eu comprei para eles, que eu não me lembro mais o que foi, eles, mamãe, a gente orou e deu certo. Eu disse, pois é, meus filhos, então vamos orar, que Deus vai realizar todos os sonhos da nossa família. Os de vocês, da mamãe e do papai, realmente Deus vem agir. Então, é isso, é ensinar mesmo as crianças, a família entender que pais e filhos orando juntos é uma bomba no mundo espiritual, né? É um romper que acontece. Amém, amém. Isso é muito importante. Então, olha, nós contamos com vocês, contamos com o apoio de vocês, tá? Com vocês se envolvendo, se envolva mesmo, tá? Nesse projeto. E aí nós vamos estar passando, a Simone e o Vitor são responsáveis, né, por essa parte. Então, eles vão estar passando direitinho para vocês, tudo direitinho, como que vai ser no dia 30, vai colocar nas torres de oração, todas as informações, tudo que vocês precisam, tá? Viu? Tá bem? Então, estamos aí. E aí, vocês vão participar, tá bem? Viu? Que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos orar, agradecendo a Deus por esse momento. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer. Vitor, ora você por nós. Agradeça. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Realmente, nós temos muito a aprender com tudo isso. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, pela tua graça, tua misericórdia, Senhor, teu amor, teu cuidado, o agir do Senhor sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Espírito Santo possa nos instruir, capacitando, Senhor, e derramando sabedoria sobre cada um de nós, para que nós possamos aprender com as crianças, Senhor, em relação à oração, Senhor, a intercessão genuína, Senhor, que flui do coração deles, Senhor, no nome de Jesus. E que isso que está sendo levantado hoje, Senhor, se expanda, Senhor, e comece a fluir por todo o Brasil, ó Deus, chegando, Senhor, a sarar essa terra, Senhor, a restaurar, Senhor, e a preparar, ó Deus, a igreja, Senhor, que se levantará, ó Deus, para transformar o mundo, Senhor, em nome de Jesus. No nome de Jesus, que nós possamos, ó Deus, com tremor e temor, Senhor, poder instruir e capacitar cada uma delas, Senhor, direcionando aquilo, Senhor, destino profético, Senhor, de cada um, Senhor, em nome de Jesus. No nome de Jesus, levanta, Senhor, guerreiros, Senhor, que se levantem, Senhor, para defender as crianças, Senhor, para instruí-las, Senhor, para direcioná-las, ó Deus, naquilo, Senhor, que elas serão levantadas, Senhor, para transformar, para impactar a geração deles, Senhor, em nome de Jesus, e que os nossos filhos, Senhor, possam estar, ó Deus, no centro da tua vontade, Senhor, no nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa noite, por cada um que esteve aqui presente, Senhor. Que tuas ricas bênçãos, Senhor, nos acompanhem para a glória e honra do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor os cubra com sangue e que seja um tempo de bênção na vida de cada um de vocês, na família, em tudo. Amém? Deus abençoe.
Tchau, tchau a Amém. todos. Beijão. Deus abençoe. Amém. Shalom. Tchau. Shalom. Amém. Deus abençoe todo mundo. Amém. Shalom. Amém. Tchau. Shalom. 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 Deus abençoe. Shalom, shalom, amadas. Foi um prazer Shalom, estar querida. Shalom, minha linda. Deus abençoe. Shalom, shalom. Tô com saudade, hein, profeta? Ah, eu também. Logo, logo a gente se vê. Nós deixamos, Abençoe. Deus abençoe. nós deixamos aí o link da sala de oração pela manhã. Quem quiser participar, sejam Tá bom. bem-vindos. Amém. Tá bom, querida. Deus abençoe. Nós Amém. podemos, eu posso colocar o link de algum treinamento assim que tiver no meu grupo? No grupo Pode? de Goiás? Pode? Claro que pode sim, pode sim. Tudo que nós colocarmos aqui, você pode colocar no seu grupo, é para você colocar no seu grupo, tá bom? Tá? Coloca os links, manda eles entrarem, manda entrar no link de quinta-feira, você reproduz lá na sua torre, tá bom? Glória. Então tá bom, tá Tá, bom. Deus abençoe, minha Amém. linda. Deus abençoe. Shalom, boa noite, irmão. Boa Shalom, noite a todos. Jefferson. Deus abençoe. Boa noite, filho. Deus abençoe. Shalom, Deus boa abençoe noite. vocês. Shalom. A irmã Rosana. Deus Tchauzinho, abençoe. shalom, Tchau, paz do Siriane. Senhor. Shalom, Tchauzinho, querida. amado. Deus abençoe. Tchau, bem. Amém. Tchau, pastora. Ô, Cida, depois eu quero seu Oi. contato. Eu não peguei Tá seu bom. contato, não. Não, você não está. Entra na nossa torre. Pede para a Miriam. A Miriam tem o nosso Eu vou contato? verificar com ela. Eu vou verificar com ela. Anota aí. Tá, eu deixei meu número. A coisinha entra, eu te Anota meu coloco. número aí. Simone, né? Deixou seu Isso, número? Isso. Vou colocar Deixa eu de ver. novo. Aí é o 13? Sim, Eu anotei. sim, Tá tá ok, bom. Simone. Anotou? Eu entro Tchau, em Então contato. tá. A Simone passa, tá? Tá. Isso. Entra. É o Vai a Simone que ela passa. 997, né? 04 18 39, né? Isso. Ok, tá ok, anotei. Abençoe. Obrigada. Tá bom, então. Tá. Deus abençoe. Amém, Deus abençoe. Que bênção. Muito Bênção, bênção. né, meninos? Glória a Deus. Glória a Glória a Deus. Deus. Tem bastante gente, graças a Sim. Deus. Né? Agora vamos em frente. Tem Aí gra- vocês dois têm que fechar, viu? Tá bom. Vocês dois fecham aí, tá bom? Tá Pode bom, fechar, tá bom. tá? Sim, tá salvo. Tá ok. Tá Tchau, bom, tchau. tchau. Beijo. Obrigada. Deus abençoe Beijo. vocês. Tchau, Beijo. tchau.